Você acredita em coincidências? Porque o que você vai ver agora ultrapassa qualquer lógica. Imagine um milionário preso no trânsito comum de uma tarde qualquer. Olha pela janela do carro e vê algo que congela seu coração. Ali, sentada, num ponto de ônibus simples, está sua ex, aquela que ele abandonou há anos. Ao lado dela, 3 meninos. 3 crianças com o mesmo rosto que ele vê no espelho. Seria possível? Antes de começarmos, deixe seu like para essa história emocionante. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. O céu carregado parecia anunciar algo além da chuva. Era fim de tarde em Belo Horizonte, e no caos sonoro da Rua da Liberdade, os carros formavam um tapete metálico imóvel. Gabriel Andrade tamborilava os dedos no volante do seu Audi preto, enquanto discutia duramente ao telefone com um investidor impaciente. Sua voz era firme, mas a mente já vagava. Foi então que, num lampejo quase cinematográfico, seus olhos cruzaram a rua, e tudo dentro dele parou. Sentada num banco de concreto, cercada por 3 garotos loiros que brincavam aos risos, estava uma mulher. Não era qualquer mulher. Era Isabela, o nome que ele não pronunciava havia 6 anos, mas que nunca havia esquecido. O mesmo cabelo castanho ondulado, o mesmo jeito distraído com o celular na mão. Mas o que o paralisou foram os meninos. Eram, sem exagero, pequenos espelhos, dele próprio aos 7, 8 anos. O coração de Gabriel bateu como se o tempo tivesse voltado. Ele desligou o telefone sem sequer encerrar a conversa, estacionou em fila dupla sem pensar nas multas, atravessou a rua em passos ansiosos. Havia algo de profundamente simbólico naquela cena. Como se o passado estivesse lhe lançando um enigma. A mente dele rodava entre incredulidade e aquele tipo de medo que se tem quando se está prestes a encarar uma verdade impossível de ignorar. Isabela? Ele disse quase sem voz. Ela ergueu os olhos devagar e congelou. O susto foi mútuo, mas ela manteve a compostura. Os meninos, agora em silêncio, observavam os dois com curiosidade. O tempo parecia se dissolver em volta deles, como se a cidade inteira tivesse ficado em suspensão. Uma história emocionante nascia ali, com o tipo de reencontro que só o destino ousa escrever. Gabriel queria perguntar 1000 coisas, mas só conseguiu uma. Eles são meus filhos. O olhar de Isabela tremeu, mas não hesitou. Ela assentiu com os olhos marejados. Os meninos continuavam ali, sem saber que estavam no centro de um suspense que mudaria tudo. Um deles, curioso, perguntou: Mamãe, quem é esse moço? Gabriel apenas disse: Sou um amigo da mamãe, campeão. O silêncio entre os 2 adultos era carregado de palavras não ditas. O barulho do ônibus chegando pareceu um chamado. Brutal a realidade. Isabela se levantou rapidamente, chamou os meninos, e apesar de Gabriel dizer: Espera, a gente precisa conversar, ela foi embora. Ele ficou ali, no meio-fio, como um personagem que acabou de atravessar o espelho, atordoado por uma verdade que o tempo escondeu. Enquanto os veículos buzinavam e a vida da cidade voltava a girar, Gabriel ficou parado, imóvel, como se o corpo estivesse ali, mas a alma viajasse para dentro de uma história inacreditável. Uma história incrível, cativante, que misturava emoção com culpa e mistério com amor não resolvido. A pergunta agora não era mais "e se?", mas o que fazer? Porque pela primeira vez em anos, ele viu um futuro que não sabia que existia. O olhar de um dos meninos pela janela do ônibus ainda ficou gravado em sua memória. Era Daniel, descobriria depois. Um olhar curioso, como quem reconhece algo sem saber de onde. Gabriel voltou para o carro com a mente fervendo. O telefone voltou a tocar, mas ele não atendeu. Agora havia algo mais urgente do que qualquer contrato. Entender o que acabara de acontecer. E, principalmente, o que ainda estava por vir. Gabriel mal sentia os pés tocarem o chão. Como quem sai de um sonho e entra num labirinto, ele atravessou a rua de volta para o carro com o coração em disparada.
Aquela imagem, Isabela com 3 crianças loiras, não saía da cabeça. Eles são meus filhos? A pergunta martelava. Era como se o universo tivesse guardado aquele momento por 6 anos, só para explodir tudo em um único segundo. Ele não pensou 2 vezes. Deu a volta no quarteirão, estacionou em um ponto próximo e desceu decidido. O ônibus ainda não havia partido. Correu até o ponto e a chamou novamente, agora com mais firmeza. Isabela. Ela se virou assustada. Os meninos se calaram ao vê-lo se aproximar. Gabriel então fez a pergunta que queimava na garganta. Eles são meus filhos? O tempo congelou. Isabela olhou para os meninos, depois para Gabriel. Havia dor, medo e um resquício de amor nos olhos dela. São, Gabriel, são seus filhos. A frase caiu como uma avalanche. Ele sentiu o chão sumir. Um dos garotos olhou para ele com curiosidade e soltou. Quem é você? E Gabriel, com a alma rasgada, respondeu com um sorriso frágil. Sou só um amigo da sua mãe, pequeno. A buzina do ônibus foi como um alarme de fim. Isabela segurou as mãos dos 3 meninos e disse apenas: a gente se fala. Subiram apressados. Gabriel ficou ali, parado, observando o veículo partir como se levasse parte dele. Uma história emocionante estava sendo escrita diante dos seus olhos, com suspense, surpresa e aquele tipo de dor que só vem quando se descobre uma verdade escondida por tempo demais. O carro dele parecia um lugar estranho agora. Entrou, ligou. O motor desligou. Ligou de novo, desligou outra vez. Estava desnorteado. Como assim ele tinha 3 filhos? Como assim Isabela nunca contou? Ou será que contou e ele que não quis ouvir? Começou a puxar da memória todas as vezes que ignorou. Uma ligação dela. Todos os e-mails não respondidos. O arrependimento começou a formar um nó. O rosto dos meninos não saía da sua mente. 3 versões dele mesmo. 3 vidas que ele não conheceu nascer, não viu dar os primeiros passos, não levou no primeiro dia de aula. O peso era sufocante. O que eu perdi? Sussurrou no escuro do carro. Uma história cativante marcada por emoção e desencontro. Estava apenas começando. E ele não fazia ideia de como retomar o controle. Ele se perguntou se ainda tinha o direito de fazer parte da vida deles. E se Isabela não quisesse? E se os meninos não o aceitassem? Mas havia algo que não podia mais ser ignorado. Eles existiam. E ele sentiu, lá no fundo, que precisava fazer parte da vida deles. Não por culpa, mas porque era impossível fingir que não tinha visto o que viu. E uma vez que se vê, não dá mais para desver. Com o coração aos pedaços e os olhos vidrados no vazio, Gabriel ligou o carro e seguiu sem rumo certo. Precisava pensar. Precisava agir. A história que ele achava, que tinha encerrado, na verdade, mal havia começado. E talvez, só talvez, o destino estivesse lhe dando uma segunda chance. Mas a pergunta era: ele saberia o que fazer com ela? A noite caiu como um véu pesado sobre Belo Horizonte. No luxuoso apartamento de Gabriel, nada fazia sentido. As luzes estavam acesas, mas ele permanecia no escuro. Por dentro, sentado no sofá, encarava uma taça de vinho intocada. A televisão ligada passava qualquer coisa irrelevante, enquanto sua mente mergulhava em lembranças que ele achava esquecidas. Aquele encontro havia aberto uma ferida que nunca cicatrizou direito. O rosto de Isabela jovem surgiu como uma fotografia desbotada. Ele se lembrou das brigas, do orgulho, da ambição que engoliu o amor dele sem pedir desculpas. Recordou do dia em que ela disse: precisamos conversar. E ele respondeu com frieza: não tenho tempo para drama. Ela tentou ligar algumas vezes depois. Ele bloqueou. Pediu aos amigos para evitarem contato. Achava que estava certo. Achava que o futuro não tinha espaço para o passado. Mas agora o passado estava correndo pelos corredores de uma escola, dormindo, em beliches coloridos, tomando leite com achocolatado. Gabriel levantou, pegou o celular
e começou a procurar por alguém que ainda tivesse contato com Isabela. Um antigo amigo em comum, Vinícius, atendeu. Depois de hesitar, passou o número dela. Você devia ter ouvido ela lá atrás, Gabriel. Agora é tarde. A pergunta ficou ecoando. No dia seguinte, ele cancelou reuniões, adiou entregas, ignorou e-mails. Nada mais era prioridade. Mandou uma mensagem para Isabela pedindo que se encontrassem. Preciso entender. Só me deixa ouvir. Ela demorou, mas respondeu. Parque das Mangabeiras. Hoje, às 16 horas. Gabriel chegou antes da hora. O parque, com seu verde sereno e trilhas calmas, contrastava com o turbilhão em seu peito. Isabela veio simples, de jeans e camiseta, o cabelo preso com uma presilha que ele reconheceu. Os olhos ainda guardavam aquele brilho, agora misturado com cansaço. Sentaram num banco de madeira, entre árvores altas e crianças brincando ao longe. Ela respirou fundo e disse: Eu tentei te avisar. Mas você me bloqueou de tudo. Mandou recados por terceiros. Eu não quis implorar. Tive que seguir. Gabriel ouvia em silêncio, engolindo seco. Eu estava grávida quando você terminou comigo. Não queria dinheiro nem drama. Só queria que soubesse. Ela contou como vendeu o carro, voltou a morar com a mãe. E foi construindo a vida com os filhos sozinha. 3 meninos. Sozinha. Cada palavra dela era como uma martelada em sua alma. Ele não sabia se chorava, pedia perdão ou ficava em silêncio. Por um momento, Isabela pareceu frágil, mas foi apenas um instante. Ela se recompôs. Eles são felizes, Gabriel. E eu aprendi a ser forte. Mas não pense que pode simplesmente voltar agora porque se assustou com a verdade. Eles não são um fardo para aliviar sua culpa. Ele entendeu. Não era sobre ele. Era sobre eles. E se queria fazer parte dessa nova história emocionante, teria que começar do zero. Gabriel assentiu. Não prometeu nada grandioso. Só pediu uma chance de conhecer os filhos. Como amigo, se for o caso. Só me deixa tentar. Isabela o olhou por longos segundos, avaliando não suas palavras, mas a verdade por trás delas. E então disse: A gente pode começar devagar. E com isso o primeiro passo para uma história incrível e real começava a ser dado. Os nomes soaram como música antiga que ele não sabia que conhecia. Miguel, Tomás e Daniel. Cada um com um brilho diferente nos olhos, com manias próprias e jeitos únicos. Isabela descreveu com carinho os pequenos mundos que havia construído com eles. Miguel, o mais velho, sério e observador. Tomás, o do meio, afetuoso e sensível. E Daniel, Daniel, o mais aventureiro, o que parecia ter nascido com uma fagulha nos olhos e um sopro de urgência no coração. Foi quando Isabela soltou, com a naturalidade de quem já carregou muito sozinha. Daniel nasceu com uma cardiopatia. Fiz tudo o que pude. Hospital, consultas, tratamentos. Gabriel sentiu o chão fugir outra vez. Um filho doente. Um filho que ele sequer sabia que existia. Vendi meu carro, desfiz da herança do meu pai, mudei de emprego. Tudo por eles. O tom dela não era de mágoa, era de força. Mas em Gabriel, aquilo acendeu algo novo. Responsabilidade, ele engoliu em seco. Eu quero ajudar Isabela, quero estar presente. Mas ela foi rápida. Não quero ajuda por culpa. Não preciso de salvador. Preciso de constância. Ela sabia exatamente onde aquilo podia dar. Já tinha visto gente ir e vir. E, principalmente, sabia que para os filhos, um abandono silencioso dói mais que um não dito em voz alta. Se quiser participar, começamos devagar. Eles não sabem quem você é. Só conhecem a mim. Foi ali que veio a proposta que mudou o rumo de tudo. Um encontro informal no shopping. Nada demais. Apenas um passeio, uma tarde com sorvetes e brinquedos. Você será um amigo por enquanto. Um amigo da mamãe. Gabriel concordou. Não queria assustar os meninos. Queria conquistar. E isso ele sabia, não se compra. Se constrói. A emoção estava ali.
suspensa entre o medo de perder e a esperança de reconquistar. Nos dias seguintes, Gabriel preparou tudo com cuidado. Não queria parecer um estranho. Escolheu um shopping com espaço kids, pensou em roupas casuais para parecer menos executivo. Ensaiou frases no espelho. Era um novo mundo. E ele queria entrar com respeito. Quando finalmente chegou o dia, o coração batia como se estivesse prestes a apresentar um projeto de vida. E, de certo modo, estava. A história, incrível que estava tomando forma, era feita de detalhes. Um gesto, um olhar, um brinquedo escolhido, uma conversa boba sobre dinossauros. Era nesses pequenos momentos que os vínculos se formavam. E embora soubesse que não seria fácil, Gabriel começava a perceber que talvez os filhos não fossem apenas uma consequência de um passado mal resolvido, mas sim a chance de um futuro muito melhor do que ele imaginava. No íntimo, ele sabia. Não bastava doar dinheiro ou pagar um tratamento. Ele precisava se doar. Doar tempo, escuta, paciência, presença. Afinal, nenhuma história emocionante se escreve de longe. E naquele instante, enquanto ouvia Isabela descrever como Daniel sempre dormia de lado por causa do marca-passo, ou como Tomás colecionava pedras, ele sentia que sua vida corporativa jamais o tinha preparado para algo tão incrivelmente humano. Mas havia algo que ele ainda não sabia, ou não queria ver. Algo que se escondia entre as sombras desse reencontro e que estava prestes a desafiar tudo o que ele começava a construir. Porque por mais que o coração dele estivesse disposto, o mundo nem sempre espera por quem chega atrasado. A tarde estava quente, típica de sábado em Belo Horizonte. Gabriel chegou cedo ao shopping escolhido, nervoso como quem ia a um primeiro encontro. Vestia jeans, tênis e uma camisa clara, tentando parecer casual, embora o coração gritasse por dentro. Viu Isabela chegando com os meninos e por um instante congelou. Eles se aproximavam como pequenos furacões de energia. Oi, meninos. Esse é o Gabriel, um amigo especial da mamãe. A frase reverberou como um código secreto. O clima no início era estranho, quase desconfortável. Gabriel tentava não exagerar na empolgação. Pagou os sorvetes, perguntou sobre desenhos, ofereceu moedas para os brinquedos eletrônicos. Daniel, sempre o mais direto, olhou para ele e soltou. Você é nosso pai. Gabriel sorriu sem saber o que dizer. Olhou para Isabela, ela apenas assentiu sutilmente com os olhos. Sou um amigo do passado, um amigo muito importante. A resposta bastou, por enquanto. Os minutos viraram horas. Tomás ainda mantinha certa distância, observando. Tudo calado. Miguel fazia perguntas com ar de quem estava testando. Você já viajou para onde? Já andou de helicóptero? Era nítido que os meninos não estavam acostumados com figuras masculinas presentes. Gabriel respondeu a tudo com humor leve, tentando construir pontes invisíveis entre eles. A emoção era discreta, mas pulsava como eletricidade no ar. No final do passeio, uma coisa ficou clara. Gabriel queria repetir aquilo. Os meninos também. Isabela, mais observadora do que falante, apenas disse: podemos fazer isso de novo. E foi assim que nasceu um novo hábito. Aos poucos ele começou a visitar nos finais de semana, levar para passeios rápidos, participar de conversas. Ninguém ainda falava a palavra pai em voz alta, mas ela já estava ali, pendurada no ar. Certa tarde, enquanto as crianças brincavam na Praça do Papa, Gabriel ficou sozinho com Isabela por alguns minutos. Eles são incríveis, ele disse. E estão começando a se apegar. Ela respondeu seca, porém verdadeira. Por isso você precisa ter certeza do que está fazendo. Gabriel balançou a cabeça afirmativamente. Porque sim, aquilo era uma história emocionante que ele não podia mais assistir como espectador. Nas noites solitárias, Gabriel pesquisava sobre cardiopatias congênitas, sobre o desenvolvimento infantil, sobre como falar com crianças sobre paternidade.
Descobriu onde Isabela morava. Um apartamento pequeno, mas bem cuidado no bairro Santo Antônio. Tudo nela girava em torno dos meninos. As certidões de nascimento estavam lá, e nelas um vazio gritante: pai não declarado. Ver. Aquilo doeu mais do que ele esperava. Era como se tivesse deixado um espaço em branco não apenas em um papel, mas na vida real. Começou a entender que não bastava gostar das crianças. Era preciso se comprometer. E talvez, só talvez, aquela fosse a primeira vez em que Gabriel Andrade, empresário bem-sucedido, sentia que queria algo com o coração inteiro. Mas o tempo tinha pressa, e não daria folga. Porque a vida, quando começa a ajeitar as peças, também prepara os testes. E o próximo viria como uma bomba, com um selo carimbado de outro continente. Domingo virou o novo dia favorito da semana. Gabriel chegava cedo com um carro cheio de planos. Piqueniques na Pampulha, tardes no Museu dos Brinquedos, cinema com pipoca demais. Os meninos, antes desconfiados, agora corriam para o portão quando ele chegava. Cada passeio era uma descoberta. Daniel, mesmo com os cuidados que sua condição exigia, parecia não se intimidar com nada. Subia em brinquedos, inventava histórias, perguntava tudo com uma curiosidade que derretia qualquer frieza. Miguel, o mais velho, era mais contido. Fazia perguntas difíceis do tipo: por que você demorou tanto para aparecer? Ou, você e a mamãe brigaram? Gabriel engolia seco e respondia com sinceridade adaptada para crianças. Às vezes adultos cometem erros, mas quando amam de verdade, tentam consertar. A resposta fez Miguel refletir. Já Tomás era mais calado, parecia ainda se proteger atrás de um escudo invisível, o mais difícil de alcançar. Em um fim de semana chuvoso, a programação externa foi cancelada. Gabriel apareceu com um grande quebra-cabeça, daqueles de 1000 peças. A sala virou um acampamento de risos e concentração. Tomás ficou no canto no início, mas algo mudou quando Gabriel errou uma peça e brincou. Viu? Adultos também se confundem e às vezes choram. Foi aí que Tomás sorriu pela primeira vez com o olhar. Chegou perto e aos poucos foi se aproximando mais. Isabela observava tudo à distância. Ainda com receio, mas com o coração menos fechado. Os meninos começaram a perguntar mais vezes: o Gabriel vem amanhã? Ou, será que ele sabe jogar futebol? A presença dele, antes esporádica, agora era esperada. Miguel mostrou a coleção de carrinhos. Daniel pediu ajuda com o dever de casa. Tomás pediu um abraço. Aquilo, para Gabriel, foi como ganhar um prêmio silencioso. Ele começou a adaptar sua vida. Reuniões em horários alternativos, agenda mais flexível. A prioridade agora era outra. Levava os meninos ao Parque das Águas, depois à feira de domingo. Ensinava como atravessar a rua de mãos dadas. Tudo simples, mas cativante. Era uma história incrível que crescia nos pequenos detalhes. Isabela, entre um café e outro, dizia apenas: eles estão felizes, mas não me faça me arrepender. Nas madrugadas, Gabriel pensava no tempo perdido. Não nos anos em si, mas nos abraços que não deu, nas perguntas que não respondeu, nas noites em que não os cobriu. A dor era silenciosa, mas real. Mesmo assim, havia um alívio, porque agora ele estava ali. E cada pequeno gesto, cada história lida antes de dormir, cada risada no carro, era um tijolo reconstruindo aquilo que um dia ele demoliu sem saber. No coração de Daniel, apesar das restrições médicas, havia um espírito guerreiro. Ele perguntava sobre o céu, sobre aviões, sobre o que havia além do mar. Gabriel começou a pesquisar clínicas, tratamentos, opções. Não por medo, mas por amor. Um amor novo, diferente, real. E no meio disso tudo, Isabela ainda fazia parte. Não como no passado, mas como parte essencial daquilo que estavam construindo. Mas como em toda história emocionante e cheia de surpresas, nem tudo seria fácil. Porque quando tudo começa a se ajeitar,
A vida gosta de testar a firmeza do chão. E uma ligação de Portugal estava prestes a virar tudo do avesso. A notícia chegou por mensagem seca e direta. Recebi uma proposta de trabalho em Portugal. Gabriel leu e releu, como se as palavras pudessem mudar. Isabela explicava que era uma vaga em Coimbra, na universidade onde sempre sonhou lecionar. Era estável, bem remunerada e oferecia moradia por 1 ano. Gabriel sentiu o mundo girar ao contrário. Você vai mesmo levar os meninos? Digitou com os dedos tremendo. A resposta foi um silêncio que falava demais. Eles marcaram de conversar pessoalmente. O encontro aconteceu na mesma pracinha onde Gabriel conquistou o sorriso de Tomás. Isabela foi firme. Criei ele sozinha por 6 anos. Cuidei, alimentei, amei. Essa oportunidade é minha. Preciso pensar no nosso futuro. Gabriel não gritou, não implorou, mas seu olhar estava quebrado. Eu acabei de encontrá-los, Isabela. Ainda nem aprendi a dizer filhos sem gaguejar. A conversa virou discussão. Você some por 6 anos e agora quer decidir tudo? Ela retrucou. Gabriel respirou fundo. Não quero decidir nada, só... Por favor, não me arranca deles assim. Era uma história emocionante que se debatia entre a culpa e a esperança. Isabela, por fim, cedeu. Vou primeiro. Me instalo. Vejo como é. Os meninos ficam contigo por 3 meses. Depois, a gente decide juntos. Uma trégua inesperada, mas frágil. Ele aceitou. E naquele momento entendeu que ser pai não era só biologia. Era presença. Mas também sabia que a jornada que vinha pela frente não seria simples. Pediu orientação legal, conversou com advogados, apresentou documentos. A justiça, diante das circunstâncias, concedeu guarda provisória por 90 dias. Isabela embarcaria. Gabriel, agora, não era mais visita aos finais de semana. Era lar. Na véspera da viagem, o clima era um misto de tristeza e ansiedade. As malas estavam prontas, os passaportes carimbados e os meninos não entendiam direito. A mamãe vai embora? Perguntou Daniel confuso. Só por um tempo, meu amor. Você vai ficar com o Gabriel, lembra? Explicou ela. Gabriel ficou de pé, ao lado deles, tentando sorrir. Era difícil. Aquilo tudo era incrível e assustador ao mesmo tempo. No aeroporto, o abraço entre Isabela e os filhos foi de partir qualquer coração. Miguel tentava ser forte. Tomás chorava baixinho. Daniel dormia no colo do pai. Isabela olhou para Gabriel e disse: Eles são tudo o que eu tenho. Não me decepcione. Ele apenas assentiu. Não havia espaço para palavras ali. Quando ela desapareceu pelo portão de embarque, ele se deu conta. A vida dele agora começaria todos os dias às 6 da manhã, com cereal, mochilas e desenhos na TV. Ao chegarem no apartamento de Gabriel, os meninos olharam tudo como se estivessem em outro planeta. O ambiente frio, cheio de tecnologia e linhas retas, não lembrava em nada o lar simples e cheio de cor onde cresceram. Gabriel percebeu isso de imediato. No dia seguinte, comprou colchões novos, adesivos para a parede, brinquedos, livros infantis. Era o início de algo novo. Algo que ele teria que construir com afeto, não com dinheiro. Mas dentro da rotina recém-nascida, entre almoço improvisado e roupa no varal pela primeira vez, uma pergunta surgiu no ar. Uma pergunta que nenhum dos 3 meninos fazia diretamente, mas que já pairava como sombra no teto do quarto infantil. Se ele é nosso pai, por que só agora? O primeiro dia foi um desastre encantador. Gabriel queimou os ovos, esqueceu de pôr açúcar no achocolatado e teve que assistir ao mesmo episódio de desenho 3 vezes seguidas. Mas ao ver Daniel gargalhar de pijama, Miguel tentar ensinar a configurar a TV e Tomás lhe entregar um desenho com 3 bonequinhos de mãos dadas, ele entendeu. Era isso. A bagunça, o caos, o improviso, tudo fazia parte da nova rotina. As manhãs viraram pequenas maratonas. Escova de dentes, uniformes, lancheiras. Gabriel aprendeu a cortar casca de pão em forma de estrela e a evitar brócolis no prato do Tomás. Com Daniel, o cuidado era dobrado.
as medicações, os exames, os sinais de cansaço. Em cada gesto, Gabriel redescobria o que era amar com pressa, com medo, com entrega total. E Isabela de longe fazia videochamadas diárias. Os olhos dela se enchiam de lágrimas ao ver os meninos felizes. Certa noite, depois de um dia difícil, Daniel o olhou com seriedade e perguntou: por que o Gabriel não é nosso pai de verdade? O silêncio caiu como pedra. Gabriel sentou-se, ao lado dele puxou um cobertor e disse: mas eu sou, sempre fui. Só demorei para chegar. Daniel franziu a testa. A mamãe falou isso também. Agora tenho 2 corações. E encostou a cabeça em seu peito. Gabriel chorou em silêncio. No dia seguinte, ele e Isabela combinaram de contar tudo juntos. Durante uma chamada de vídeo especial, ela explicou com calma. Gabriel completou: eu sou o pai de vocês. De verdade. Miguel ficou em silêncio. Tomás correu para o quarto. Daniel sorriu. Cada um reagiu ao seu modo, como crianças fazem diante de uma notícia que muda tudo, mas que também esclarece. E depois, de forma quase natural, passaram a chamá-lo de pai. A casa já não era mais a mesma. Onde antes havia silêncio e vidro, agora havia risos, chinelos espalhados e migalhas de biscoito. Gabriel comprou livros infantis, aprendeu a fazer brigadeiro de micro-ondas e passou a buscar os meninos na escola. Aprendeu a diferenciar febre emocional de resfriado. Descobriu que Miguel gostava de astronomia, Tomás de dinossauros e Daniel de histórias sobre heróis que vencem monstros, mesmo com o coração diferente. Aos poucos, Gabriel percebeu que não era ele quem estava ensinando algo. Eram os meninos. Eles o ensinaram a desacelerar, a ouvir com atenção, a celebrar vitórias pequenas. O primeiro papai, dito por Tomás, foi inesperado, num sábado qualquer, quando ele trocou a pilha do controle. Obrigado, papai. E ele parou tudo, porque era aquilo, aquela palavra, aquele instante. Uma história emocionante sendo escrita com letra viva. O apartamento corporativo virou lar. Gabriel aprendeu a amar a rotina que antes tanto evitava. Dormia exausto, mas completo. A cada noite lia uma história diferente, e em cada final incluía o nome dos filhos. Era como reescrever o passado, página por página, com os personagens certos agora no centro. E Isabela, mesmo longe, fazia parte. Era um elo essencial, uma ponte de afeto que os ligava entre continentes. Mas a vida, sempre com seu senso de timing quase cruel, guardava mais um capítulo surpreendente. Porque às vezes, quando tudo parece finalmente estar nos trilhos, o destino prepara um momento que exige coragem para oficializar aquilo que já é verdade no coração. O tempo passou voando. 3 meses pareciam uma eternidade e um piscar de olhos ao mesmo tempo. Gabriel já não se assustava com choro no meio da madrugada, nem com brinquedos no tapete da sala. A rotina, antes tão distante de sua realidade corporativa, agora era seu novo normal. Ele deixava as crianças na escola com um beijo na testa e voltava no final da tarde com um lanche na mão e histórias no bolso. Já não era só visita. Era casa, colo, referência. Tomás já não escondia mais os desenhos. Trazia com orgulho os rabiscos da escola para colar na parede da cozinha. Miguel mostrava com entusiasmo as estrelas que aprendeu a nomear. Daniel, mesmo com o coração mais frágil, parecia mais forte. E Gabriel, esse sim, estava irreconhecível. Trocou o terno pela camiseta com mancha de tinta guache. As reuniões foram diminuindo e os abraços aumentando. Os amigos de trabalho diziam: "Você tá diferente." E ele sorria. Até o apartamento mudou. O lugar que antes exalava frieza e sucesso virou abrigo. Tinha cheiro de bolo, risada no corredor e desenhos, colados na geladeira. No lugar das esculturas de vidro, brinquedos de montar. No lugar do silêncio, vozes misturadas de infância e esperança. "Pai, você vem ver meu desenho?" Era o tipo de frase que agora substituía alertas de e-mails. E Gabriel se perguntava: por que demorou tanto?
Isabela, mesmo em outro continente, era presença constante. As ligações diárias, os vídeos trocados, as saudades ditas e sentidas, a relação deles amadurecia com o tempo e a distância. Não voltaram a ser um casal, mas viraram algo novo, um time, um pacto silencioso de cuidado. Eles precisam de nós, juntos, mesmo separados. E isso bastava. A história deles agora era mais madura, mais consciente e, acima de tudo, mais humana. Em uma tarde qualquer, Gabriel levou os meninos a uma consulta de Daniel. Durante a espera, percebeu que já sabia o nome dos remédios, os horários, os sinais de alerta. Quando a médica perguntou: "O senhor é o pai?", ele respondeu com firmeza: "Sou", sem tropeço, sem dúvida. Era o tipo de frase que meses antes ele nem imaginava pronunciar. Agora era natural. Era verdade. Nos finais de semana, ele fazia bolinhos com os meninos. Assistia desenho animado, montava a cabana na sala. Descobriu que não existe aplicativo no mundo mais importante do que uma criança que te chama para brincar. "Papai, você quer ser o vilão ou o herói hoje?", perguntava Daniel com uma capa feita de toalha. E ele sempre escolhia ser o herói, porque agora ele sabia que era. Os meninos passaram a chamá-lo de pai com mais segurança. Em público, em casa, na escola, era como se algo tivesse se encaixado no lugar certo. E cada vez que ouviam o nome Gabriel Andrade, os três sabiam. É aquele que busca, que cuida, que fica. Não é mais só o amigo da mamãe. É o pai deles. De verdade. Com erros, sim, mas também com amor que não desiste. Mas havia um gesto que ainda faltava. Um gesto legal, simbólico, eterno. Algo que confirmasse no papel o que já era realidade, no coração. E foi então que Isabela voltou com uma proposta que mudaria, de vez, a história dessa família incrível. O reencontro com Isabela foi diferente de todos os anteriores. Não havia mais tensão nem mágoa entre eles. Ela chegou com um sorriso sereno, observando os filhos correndo pelo corredor do aeroporto. Gabriel de pé aguardava com os braços cruzados, mas o olhar aberto. Quando os olhos se encontraram, ela disse: "Você fez um bom trabalho." Aquilo, vindo dela, valia como um abraço apertado. A história incrível que estavam vivendo já não precisava de provas. No jantar daquela noite, Isabela observava em silêncio os meninos dividindo a sobremesa com o pai. Era uma cena comum, mas nunca banal. Depois que os garotos dormiram, ela chamou Gabriel para conversar na varanda. Sem rodeios, foi direta. "Quero que você coloque seu nome nas certidões, eles são seus filhos." O coração dele disparou. Aquela frase, dita com firmeza, selava algo que antes parecia inatingível: pertencimento. Os dias seguintes foram cheios de documentos, idas ao cartório, assinatura de papéis com mãos que tremiam de emoção. Miguel, Tomás e Daniel passaram a se chamar oficialmente Andrade. Ao receberem os novos documentos, Gabriel fez questão de guardar uma cópia no cofre, mas o maior valor não era jurídico, era simbólico. Aqueles nomes contavam agora uma história que unia sangue, verdade e amor construído com presença. Isabela não quis cerimônia nem anúncio em redes sociais. Não é para os outros saberem, é para eles sentirem. Gabriel concordou. O que importava era o sorriso no rosto de Daniel ao ver a nova identidade. "Agora eu sou igual ao papai!" gritava pela casa. Tomás desenhou os 4 juntos com o sobrenome embaixo. Miguel, no seu jeito mais sério, guardou o papel com cuidado dentro da mochila escolar. Pequenos rituais que selavam um grande capítulo. Isabela ficou no Brasil por mais alguns dias, vendo de perto como os meninos haviam se transformado. Participou das rotinas, dos passeios, das refeições bagunçadas. E entre uma conversa e outra, ela e Gabriel trocaram olhares que diziam: "Fizemos certo." Não era um conto de fadas. Era uma história cativante, cheia de falhas, mas também de redenção. E isso valia mais que qualquer perfeição. Uma tarde, na cozinha, enquanto limpavam juntos a bagunça do almoço, Isabela riu.
Você está virando um pai de comédia romântica. Gabriel respondeu: Não, só um cara tentando recuperar o tempo perdido. A cumplicidade era leve. Eles não sabiam o que o futuro reservava enquanto casal, mas como pais, estavam mais unidos do que nunca. E isso era o suficiente para agora. A vida começava a tomar uma forma nova. Não era mais o homem de negócios com a agenda lotada. Era o pai de 3 meninos que o chamavam de papai com orgulho. A oficialização no papel era só o reflexo da transformação interna. O Gabriel de antes tinha desaparecido. E no lugar dele, havia alguém mais inteiro, mais presente. Alguém que aprendeu que algumas histórias incríveis começam quando se abandona o controle. Mas a vida ainda guardava um daqueles momentos que mexem com tudo. Porque a próxima celebração prometia ser mais do que especial. E era apenas o começo de um novo tipo de festa. Com bolo, crianças correndo e sorrisos que transformam qualquer sala em lar. A casa nunca esteve tão cheia. Era o aniversário de 6 anos dos trigêmeos, e Gabriel fez questão de organizar. Tudo nos mínimos detalhes. Balões coloridos, bolo temático, música infantil tocando baixinho e um quintal repleto de crianças. Foi a primeira vez que os meninos comemoraram com uma festa grande. Antes, era apenas um bolinho em casa com a mãe. Agora, havia primos, coleguinhas da escola, vizinhos e até os avós de Gabriel, que choraram ao conhecer os bisnetos pela primeira vez. Lucas, o mais sensível dos primos, ficou receoso no início. Achava que não ia ser bem aceito pelos irmãos que acabara de conhecer. Mas foi Daniel quem o puxou pela mão e disse: Você também é da família, sabia? A frase, dita com naturalidade infantil, emocionou até a decoradora da festa. Era uma história emocionante acontecendo ao vivo, com abraços sinceros, sorrisos largos e olhos brilhando como velas prestes a serem apagadas. Gabriel e Isabela trabalharam como uma equipe. Ela cuidava dos presentes, ele supervisionava os refrigerantes e ajudava a amarrar balões. Os dois trocavam olhares rápidos e orgulhosos, do tipo que não precisam de palavras. Quando chegou a hora do parabéns, Gabriel fez questão de agradecer a todos. Essa é a nossa primeira festa. Mas é também o recomeço de uma história que quase não aconteceu. Houve silêncio. E aplausos. Muitos aplausos. Após os presentes, os meninos correram para o colo do pai. Tomás, com a boca cheia de brigadeiro, sussurrou: Foi o melhor dia da minha vida. Gabriel segurou o riso e a lágrima ao mesmo tempo. Pensou em quantas festas havia perdido, quantos primeiros passos, não viu quantos choros não consolou. Mas naquele instante tudo se ressignificava. Era uma história incrível sendo reconstruída, com o presente superando qualquer sombra do passado. Na cozinha, ao fim da festa, Miguel entregou a Gabriel um envelope. Era um desenho dos 3 segurando a mão dele. No topo, estava escrito: Nosso pai para sempre. Era simples. Era tudo. Isabela viu a cena de longe com os olhos marejados. Àquela altura, já não havia mais dúvidas. Eles eram uma família. Não convencional, mas real. Uma família que nasceu do reencontro, da coragem e da escolha mútua de recomeçar. Lucas, o primo sensível, pediu para dormir na casa nova. Disse que se sentia seguro ali. Os meninos arrumaram um colchão extra e o incluíram como se sempre tivesse sido parte da rotina. Gabriel os ouviu cochichando antes de dormir. Agora temos um pai que sabe fazer panqueca. Era o tipo de frase que não sai em diploma, mas que vale mais que qualquer MBA. A noite terminou com brinquedos espalhados, restos de bolo na toalha, e Gabriel, sentado no sofá, exausto e feliz. A casa ainda cheirava à infância. Olhou em volta e percebeu. Não era mais só uma celebração de aniversário. Era o reconhecimento de algo maior. Uma história cativante, cheia de emoção e verdade, construída no passo a passo de quem teve a coragem de ficar. Mas como toda boa história, ainda havia um ajuste por vir. Uma mudança de ritmo, de fronteira,
de arranjo familiar. Porque às vezes o final feliz não é o fim. É só o começo de uma vida que se organiza em 2 continentes e um só coração. A proposta era inusitada, mas fazia sentido. Isabela conseguiu renegociar seu contrato em Portugal. 3 meses lá, 3 meses no Brasil. Um acordo raro, mas possível. Eles precisam de nós 2, explicou. Gabriel aceitou de imediato. A nova rotina seria dividida como uma dança, bem ensaiada. Quando ela estava fora, ele era tudo. Quando ela chegava, viravam dupla. E assim, a vida passou a funcionar num compasso que só quem ama de verdade sabe acompanhar. Os meninos se adaptaram rápido. No início, sentiram falta da mãe. Depois se acostumaram a vê-la pelo vídeo e esperar pela próxima volta. Gabriel aprendeu a cozinhar arroz do jeito que ela fazia. Isabela comprava brinquedos nas feiras portuguesas e os trazia na bagagem. Aos poucos, tudo se encaixava. Os horários, os abraços, as histórias antes de dormir. A casa vibrava com a vida que ele quase perdeu e que agora fazia questão de proteger. Durante os meses em que estava sozinho com os filhos, Gabriel fazia malabarismo entre reuniões e futebol no quintal. Usava terno para as videochamadas e logo depois se vestia de pirata para brincar com Daniel. Miguel passou a ajudá-lo com planilhas, embora só para brincar de adulto, e Tomás virou seu parceiro de leitura noturna. Era uma história emocionante, escrita com afeto e rotina. E isso era o mais incrível. Aos finais de semana, voltavam ao parque onde tudo começou. Aquele mesmo ponto de ônibus na Rua da Liberdade agora parecia símbolo de outro tempo. Certa tarde, enquanto os 3 corriam entre as árvores, Gabriel se pegou sorrindo sozinho. Era como se cada erro do passado tivesse sido reciclado em oportunidade. Não era redenção milagrosa. Era escolha diária. Estar, ouvir, amar. Daniel, o mais falante, começou a desenhar corações com 2 nomes, papai e mamãe. Isabela pregava os desenhos na geladeira sempre que voltava. Já Tomás perguntava quando poderiam viajar todos juntos. E Miguel, mais racional, começou a fazer contas sobre quantos dias ainda faltavam para a mamãe chegar. A saudade virou parte da equação familiar, mas com um peso mais leve. As fotos nas paredes contavam a nova narrativa. Gabriel com avental de cozinha, Isabela rindo com uma panela na mão, os meninos com fantasias de super-heróis. Era um lar onde o amor não era apenas sentido, era visível. Não havia mais perguntas sem resposta, nem espaços vazios nas certidões. A história cativante daquele reencontro agora tinha nome, sobrenome e propósito. Gabriel, que antes buscava lucro, agora buscava tempo. Que antes contava metas, agora contava aniversários. Que antes falava de investimentos, agora falava de escovas de dente, horários de dormir e desenhos animados. Descobriu que a maior conquista da vida não está no topo de uma torre de vidro, mas em uma mesa de café da manhã, cercada por pequenas mãos e vozes que o chamam de pai. E foi ali, naquele parque onde tudo começou, vendo os filhos correrem livres, que Gabriel soube, no fundo do peito, que sua maior vitória não foi conquistar o mundo. Foi não ter deixado sua família escapar. E agora eu te pergunto, quantas vezes a vida te mostrou um sinal e você ignorou? Quantas histórias incríveis você pode ter deixado escapar por orgulho, silêncio ou medo? Gabriel quase perdeu tudo, mas teve coragem de voltar, de ouvir, de sentir. E você? O que faria se descobrisse que tem 3 filhos do outro lado da rua? Essa história emocionante não é só sobre paternidade. É sobre escolhas, sobre segundas chances, sobre ter a ousadia de consertar o que um dia se quebrou. E aí, você teria essa coragem? Ou continuaria vivendo no piloto automático? Me conta, aqui nos comentários. Qual foi o momento da sua vida que mais te surpreendeu? Se essa história te tocou, se te fez pensar,
Se mexeu com algo aí dentro, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Comente o que achou da história, porque tem muito mais vindo por aí, e você não vai querer perder o próximo capítulo.